Fundação e Resistência. Um programa com... Nossa vinheta aí, estamos entrando no ar agora. Um programa que tem lado da nossa comunidade. Um programa alegre, mas também de luta por justiça. Boa noite, ouvintes da Rádio Mangabeira FM, boa noite, Cristiano, boa noite, Luciano, já estão aqui com a gente, boa noite a todos, todas e todos que nos acompanham aqui nas ondas da Rádio Mangabeira 104,9 ou pelo nosso Instagram, @TárcioH_Teixeira. Quero também aqui dar o meu boa noite a Cowboy, sempre muito prestativo e atencioso na organização da técnica aqui do nosso programa, e mandar um abraço também bem especial para o querido Escurinho. Já estou chegando na casa dele aí em Mangabeira, aqui em Mangabeira, para conversar com ele um pouco sobre política aqui no estado da Paraíba. Hoje nós vamos ter lançamento de quadro novo com participação da Remar, falando sobre os direitos das crianças e dos adolescentes, mas vou deixar aqui Lourenço diga isso já para a gente. E com um levantamento feito pelo Observatório Paraibano de Jornalismo sobre a programação das TVs e rádios aqui do nosso estado. Então hoje a gente tem aí uma programação bem extensa e também, claro, não poderíamos deixar de tratar sobre a vacina e deixar de falar sobre os testes que estão acontecendo e o constrangimento que tem envolvido a população da nossa capital que tenta fazer esse teste. Então, para a gente poder começar um pouco mais descontraído, mas também fazendo a nossa reflexão, a gente vai já direto para o momento cultural, ouvindo aí Mundo Livre S.A. Bem-vindo, Val. Eu mandei pra tu, não, Mas dá uma pausa aí pra eu voltar. É fácil se eu mandar pra você aí no zap? Vou mandar. Foi mal. É baile infectado. A comunidade em uma só sintonia. Olivia, assim tinha atrapalhado o Cowboy aqui com a música, mas tá tocando agora aí Baile Infectado de Mundo Livre S.A. aqui nas ondas da Rádio Mangabeira FM, já que trata também um pouco da nossa realidade atual. Bem-vinda, mana. Bem-vindo todos e todas que estão acompanhando o nosso programa aqui na Rádio Mangabeira FM.
Eriquinho, Vanessa, a gente está aqui ouvindo uma música no Momento Cultural. Daqui a pouco a gente vai receber Mabel Dias, que vai conversar com a gente sobre o levantamento feito pelo Observatório da Imprensa Paraibana. Então a gente vai escutar a Mabel, já está chegando aqui com a gente. Bem-vindo, Isla, bem-vinda, Mário. Então a gente vai saber do Observatório o que eles conseguiram levantar da nossa imprensa, né? Dos programas de rádio e de TV. Então daqui a pouco, na segunda parte do programa, a gente vai poder saber um pouco mais sobre isso. E hoje também a gente tem um lançamento do quadro com a Remar, as entidades que fazem parte dessa importante rede, falando dos direitos das crianças e dos adolescentes. Vai ser toda a terceira quarta-feira do mês esse quadro. E como vocês ouviram no programa passado, a gente tem um quadro regular que começou na última quarta sobre drogas com o professor Ricardo Lucena. Já ouvi o áudio do professor Ricardo e acho que você devia esperar um pouco mais aí, que está muito bacana a contribuição dele. Claro, vacina e os testes não poderiam deixar de ser pauta do nosso programa de hoje. Vocês estão aqui no Instagram, ainda não conhecem Baile Infectado, da banda Mundo Livre S.A., vale a pena demais acompanhar esse trabalho, né? Tem um CD novo, trabalho novo para ser lançado aí, com a capa, inclusive já está publicada lá no Instagram da banda Mundo Livre S.A. Muito bacana, com essa capa bem reflexiva e artisticamente falando muito bem desenhada. Esse som é o Mundo Livre S.A., Baile Infectado, música agora do ano passado. Quem quiser conhecer mais do Mundo Livre, do trabalho que eles estão lançando agora, pode ir lá no Instagram, @mundolivre_, que é o tracinho assim embaixo, né? S.A. Lá vocês conhecerão mais sobre essa banda e as músicas tão reflexivas que tratam aí da nossa realidade. Parte disso no que diz respeito à necessidade dos cuidados do enfrentamento, não só à pandemia do vírus, mas também a pandemia política que está instalada no poder central do nosso país. E a gente já vai passar agora para o quadro A Voz da Comunidade. A Mabel já está chegando aqui na rádio, eu vou ajudar ela ali a entrar. Enquanto isso, vocês escutam A Voz da Comunidade, nossa entrada, e depois professor Ricardo Lucena. Com o áudio de Ricardo, tá? Pode botar logo, mas você pode botar. É semanal a participação dele. Todo dia toda quarta-feira ele manda o áudio
E como sobre drogas, conversamos a semana passada, e estamos começando na terceira quarta com a remata. sobre aspectos das discussões acerca das drogas, né, no país. E a semana passada eu tinha chamado a atenção para dois textos legislativos que gostaria de abordar aqui com vocês. Um é o PL 399, que está tramitando no Congresso Nacional, e a outra é a Lei número 11.972, promulgada aqui pela Assembleia Legislativa em meados do ano passado. Antes, porém, eu queria refletir um pouco sobre esses dois textos legislativos. Eu queria trazer para os ouvintes uma explicação um pouco maior, mais detalhada sobre o objeto, inclusive, dessas duas leis, do projeto de lei e da lei, que é a cannabis sativa ou a maconha, como é popularmente conhecida. Ao eu refletir sobre ela, eu fiquei pensando, por que nós, ao tratarmos do uso terapêutico, como é o objeto desses dois textos legislativos, do uso terapêutico, do uso medicinal, usamos o termo cannabis sativa e não maconha, né? Por que nós, no dia a dia, muitas vezes, quando vamos nos referir a maconha junto com um amigo, nós dizemos, cannabis, eu faço uso do óleo de cannabis, e não dizemos, eu faço uso do óleo de maconha? É justamente porque temos um componente preconceitual que marca essa planta como se fosse algo danoso, algo maléfico. Nós nunca dizemos para um amigo, eu vou observar, ou vou até me alimentar da flor do Androanthus albums, que é o nome científico do ipê amarelo, né? Nós sempre dizemos, eu vou ver um pé de ipê amarelo, ou, como todos sabemos, a flor do ipê amarelo é uma flor comestível. Algumas pessoas podem dizer, eu vou me alimentar da flor do ipê. Mas a gente nunca usa o nome científico para o ipê, mas sempre usa para a cannabis. Essa é uma questão que vale a pena refletir. A cannabis é uma planta, como tantas outras plantas, que tem propriedades medicinais, é conhecida há mais de 6.000 anos. A maconha tem sido usada na forma de medicamento ou tem sido usada em atividades ritualísticas por diversas e diferentes civilizações. Isso a gente tem que ter presente. Recentemente, pesquisas científicas têm comprovado a enorme capacidade terapêutica e medicinal e, consequentemente, econômica. Esses novos olhares para a planta têm sido motivo de muita discussão e enfrentamento, muitos deles baseados em preconceitos, advindos de um tempo de desconhecimento ou de interesses diversos de determinados grupos. É por isso que também, no Brasil, diversos grupos têm adentrado nesse debate e, como resultado, nós temos justamente essas duas leis, esses dois textos que eu venho falando para vocês e que nós vamos nos debruçar sobre ele mais detidamente doravante. O PL 399 e a Lei número 11.972. Como diz um velho jargão das políticas ecológicas, pensemos globalmente, vamos agir localmente, né? Pensar globalmente e agir localmente. Então, nós vamos fazer mais ou menos isso a partir do nosso próximo encontro. Vamos agir discutindo o texto que está mais próximo de nós, que é a Lei número 11.972. E essa lei diz o seguinte: dispõe sobre a política de prevenção e promoção da saúde de pacientes usuários da cannabis terapêutica. Percebam aí o nome cannabis. E o incentivo à formação, estudos e pesquisas científicas com a cannabis e da outras providências. Ou seja, nós vamos voltar a discutir isso mais precisamente, adentrar nessa discussão e, com isso, trazer alguma luz a essa temática, né, que já vem merecendo um enorme envolvimento da comunidade científica e de outros setores das sociedades humanas no mundo todo. E no Brasil não pode ser diferente, né? Então, convido-vos para nos acompanhar no próximo encontro, onde vamos voltar a discutir isso agora diretamente sobre a Lei
que acabei de citar. Uma boa noite a todos, um bom programa, tudo de bom e até a próxima semana. Acabamos de escutar o professor Ricardo Lucena, que acabou de entrar também aqui na nossa transmissão ao vivo pelo Instagram, @TácioHTeixeira, e vocês puderam escutar o quanto é presente essa carga de preconceito e desinformação no que diz respeito às drogas. Expressões sobre maconha e cannabis, porque é mais usado uma ou a outra. Quem perdeu essa importante fala do professor Ricardo, a da semana passada, pode ir lá no meu YouTube, no mesmo endereço aqui do Instagram, @TácioHTeixeira, e escutar as falas do professor Ricardo nesse nosso quadro sobre drogas, que vai acontecer toda quarta-feira aqui no nosso programa. Como a gente já está com a Mabel Dias aqui nos estúdios da Rádio Mangabeira FM, vou dar uma acelerada em algumas notícias e em outros quadros, vou passar a voz direto para o áudio aqui de Lourenço, da Remar, nesse quadro que nós lançamos hoje e que vai acontecer a cada terceira quarta-feira do mês, sobre os direitos das crianças, dos e das adolescentes. Deixa o Lourenço falar para a gente sobre esse quadro. Está em clima de carnaval, está em clima de carnaval. Não, na verdade é mais pela reflexão que o Mundo Livre tem feito nesse último trabalho deles. Inclusive a capa do trabalho está fantástica, eles mostraram agora, antes mesmo de concluir todas as músicas, está no Instagram deles. E ele traz, né, da relação com o governo, com a Covid, de como a sociedade ficou nesse momento. O que vai estar em clima de carnaval vai ser a temporada do podcast, que vou lançar a terceira temporada em fevereiro. Aí eu entrevistei vários blocos, vou entrevistar amanhã os últimos, e vou lançar um EP com 3 poesias minhas, que foram musicadas por Escurinho, Flores Baldias e Turmalina Paraíba. Como eu sou um apaixonado pelo carnaval e a gente não vai ter carnaval esse ano, Pois é. fazer algo. Então, na Rádio Mangabeira FM 104.9, toda terceira quarta-feira do mês, a Remar teria um espaço para poder falar dos direitos da criança e adolescente. Sendo que a Constituição Federal, e também o Estatuto da Criança e Adolescente, a Constituição Federal, no artigo 227, diz que é dever da família. Bem-vindo, Henrique, Souza, Felipe, Maria, respondendo a Mabel e a vocês aqui. Quem está falando é Lourenço, ele é da Remar, Rede Margaridas, que reúne entidades governamentais e não governamentais para acompanhar os direitos das crianças e dos adolescentes aqui na nossa capital. Então esse quadro vai ser regular também e tem a ver, acredito eu, tanto com algumas questões que Mabel vai trazer para a gente aqui pelo levantamento feito pelo Observatório e também com a pauta dessa semana com relação à vacinação de crianças e adolescentes. Né? Então, vamos seguir e ampliar esse debate. Então, com prioridade absoluta, então, falar dos direitos das nossas crianças e adolescentes. Trouxe A Prioridade assistência absoluta da nossa Constituição, Carta Magna do nosso país, na sua perspectiva democrática. Então, é um espaço para poder. Então, nós estamos convidados a ajudar todos somos corresponsáveis. Tati Valéria esteve com a gente aqui, bem perto desse caso. A gente já tinha convidado ela antes, aconteceu, ela conversou com a gente sobre o caso A também. publicação forma como trataram, o pessoal da Redex procurou a gente conversou sobre. Agora ficaram de fazer uma apresentação, mais denunciar na emissora, como na criar o site, a TV, a forma que tratou, sobretudo a manifestação violando Violando. atual. Mas não sei se eles entraram com a país representação depois com do um governo que reduz os direitos humanos, política social, trabalhadores, sobretudo das famílias de criança e adolescente de maior vulnerabilidade social. Então, todo este conjuntura, contexto é importante conhecer, refletir, até vendo a experiência. Boa noite, Roberta, Laís. Bacana ter vocês. Aqui a gente está escutando o Lourenço e hoje a gente tem já uma entrevista que vai começar em 5 minutinhos. A gente vai conversar com a Mabel sobre a fiscalização dos nossos levantamentos, né, sobre os nossos programas de rádio e TV aqui no estado. Está pensando em assumir essa tarefa, convidando outras instituições que fazem parte da rede,
Então, convidar pessoas, instituições para poder falar da experiência dele, sensibilizar, denunciar e tudo mais. Então, a gente vê como é muito importante a comunicação, hoje cada vez é importante. Infelizmente, muitas vezes são fake news, mentira, então não é importante ter espaço onde se diga a realidade com forma transparente e clara. Uma rádio comunitária é muito importante, um espaço para uma visão crítica, um controle social, denunciar, também conhecer, sensibilizar. Então, nosso convite é que podemos aproveitar deste espaço ao longo do ano, na terceira quarta-feira de cada mês, um pequeno áudio no qual podemos nós todos acompanhar vários depoimentos, vários testemunhos dessas instituições, dessas pessoas, para que todos podemos defender os direitos do adolescente, apoiar nossas crianças e adolescentes nos seus direitos, na dignidade, no desenvolvimento. Beleza, Fábio. Esse é um programa de rádio que eu tenho aqui na Rádio Mangabeira FM toda quarta-feira, de 8 às 21 horas. Prazer receber você aí. Essa história no Janga é muito marcante assim, em nossas vidas. Continua sendo, né? A lanchonete mais antiga do Janga é exatamente a do tio. E vamos caminhar junto ao longo deste ano, agradecendo a Rádio Mangabeira FM 104.9. É isso aí, vocês escutaram Lourenço, da Rede Margaridas Pro Crianças e Adolescentes da Paraíba. E se vocês quiserem conhecer mais sobre essa rede, antes das próximas quartas que vocês vão escutar representações de outras organizações que compõem, caso vocês queiram conhecer mais, você pode acessar o www.redemargaridas.com.br ou o e-mail remarjp@gmail.com. A rede fica na rua Professor Joaquim Francisco Veloso Galvão, número 1532, lá em Pedro Godinho, aqui na nossa capital Paraíba. E os telefones é o 83-3222-8910, 3222-8910. E aí vocês podem conhecer mais sobre essa importante organização das entidades que trabalham com os direitos da criança e adolescente, que tem sido tão atacado no último período. Fábio está aqui no Instagram dizendo que está acompanhando o nosso programa direto de Montreal. Seja bem-vindo. Internacionalmente somos Ação e Resistência. E já que a gente está falando em direitos das crianças e dos adolescentes, vocês devem ter escutado mais uma das mentiras desse desgoverno federal, que foi do antiministro da Saúde, Queiroga, tentando desestimular a vacinação. Ele mente descaradamente num programa da Jovem Pan, no dia 17, dizendo que 4.000 pessoas morreram por conta da vacina de forma equivocada, quando, na verdade, oficialmente, dados do SUS, um sistema que é federal, dados sérios compostos pelas diferentes unidades de saúde do nosso país, dizem que foram 11 óbitos, isso entre 320 milhões de vacinas aplicadas. E na mesma linha, a deputada do PSL tenta suspender a vacinação de crianças e adolescentes por conta do equívoco, do erro de gestão que aconteceu na cidade de Lucena. Mas, felizmente, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual estão acompanhando esse caso, estão monitorando, inclusive, essas crianças que tomaram a vacina de forma equivocada vão ser acompanhadas por 30 dias e esse caso isolado em nosso país não vai inviabilizar ou impedir que crianças e adolescentes possam ser imunizados e assim serem protegidos e protegidas desse caos que está instalado em nosso país por uma pandemia e por um desgoverno que a cada dia ameaça mais e mais as nossas vidas. E agora, entrando nessa segunda parte do nosso programa, nós estamos aqui recebendo Mabel Dias, do Observatório Paraibano de Jornalismo. E antes da gente entrar com as nossas perguntas, eu passo a palavra para que Mabel possa se apresentar aqui para a gente. Boa noite, Atácio, a todas e todos os ouvintes da Rádio Mangabeira 104,9 FM. Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz
em nome do Observatório Paraibano de Jornalismo, também do Coletivo Intervozes e do Fórum pelo Direito à Comunicação, FINDAC, aqui de João Pessoa, em estar participando do programa Somos Ação e Resistência nessa noite de quarta-feira. Isso aí, Mabel, seja bem-vinda, boa noite para você. A gente acabou de falar aqui um pouco rapidamente, né, sobre a questão das crianças e dos adolescentes. Esses direitos, ele tem alguma relação direta com esse levantamento que o Observatório fez aqui em nosso estado? Sim, com certeza. O trabalho do Observatório, o Paraibano de Jornalismo, entre as atividades que o Observatório tem, né, é justamente de monitorar a cobertura da mídia, a atuação da mídia aqui na Paraíba, tanto sites como TVs, rádios, né? Então a gente faz esse monitoramento para poder proporcionar uma mídia cidadã, uma mídia democrática, uma mídia plural, né? E que respeite os valores, a ética e os direitos humanos. Então, um dos casos que nós acompanhamos ano passado, e acredito que você também, né, foi de uma menina, né, uma adolescente de 15 anos, que ela foi violentada pelo padrasto em 2013, 2014, se não me engano, ela tinha apenas 11 anos. Essa menina engravidou, né, infelizmente, e aí ela teve a criança, e agora, ano passado, a criança com 4 anos, né, devido a toda a violência que ela sofreu, porque essa menina sofreu inúmeras violências, ela teve a sua vida exposta mais uma vez, tanto quanto foi violentada, tanto agora quanto aconteceu a situação com o seu filho e com ela, num abrigo, né, religioso aqui em João Pessoa. E essa menina teve a vida dela totalmente devassada, exposta, né, a imagem dela, que o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que a imagem de criança e adolescente deve ser preservada, né? E essa menina, mesmo ela sendo mostrada a imagem dela de costas, mas foi totalmente identificada a família dela, onde ela morava, né? Na época que aconteceu a violência sexual, a imprensa foi lá, entrevistou essa menina. Infelizmente, houve uma participação também de conselheiros tutelares, nesse caso, que permitiram que essa menina desse entrevista, o que não liberado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e agora, em 2021, ano passado, volta a ter novamente a violação dos direitos dessa menina, né? Então, a REDEX nos procurou, o Observatório, nós tivemos uma reunião, inclusive com a participação do Dr. José Godoy, que é o Procurador da República, né, do MPF, para ver que medidas poderiam ser feitas, né, em relação tanto à parte jurídica, porque o Ministério Público também atuou de uma maneira, digamos assim, complicada em relação à proteção dos direitos dessa criança, né? Quando a sua vida foi totalmente devassada, né? Com o portal G1PB, né? Que é do Sistema Paraíba de Comunicação, dando detalhes do depoimento dessa criança, né? Dessa menina, dessa adolescente, expondo a imagem dela, expondo também o filho e toda a situação e todos os seus direitos sendo violados. Infelizmente, essa menina foi apreendida, né? Ela encontrava-se até então no abrigo para adolescentes, né? E, enfim, teve o seu direito de habeas corpus negado. Ela continua sendo acompanhada pela REDEX e também houve essa representação da REDEX tanto na Corregedoria do Ministério Público em relação à atuação da Promotoria da Infância, e também a REDEX iria entrar com a representação no Sistema Paraíba de Comunicação, justamente pela exposição da vida do adolescente, né? Inclusive, a gente sabe que uma notícia que ela circula, seja no rádio, na TV, no site, no jornal, ela pode ser usada como prova, né? Em algum processo. Então, esse depoimento que saiu no site da Cabo Branco, aliás, do portal G1PB, com todos os detalhes do depoimento da menina, isso foi usado justamente, né, segundo alguns integrantes da REDEX, para o processo dela, né, para que ela tivesse sido apreendida e ficasse lá. Uma menina que precisava de um apoio psicológico, de um apoio social muito forte, e isso, no entanto, não aconteceu, né? E não é um caso isolado, né? Infelizmente. Infelizmente, não é um caso isolado e, felizmente, existe ainda ativistas, pessoas e grupos atentos e atentas ao que está acontecendo desses canais que se acham muitas vezes donos e donas das nossas vidas, né? Isso é extremamente importante que existam espaços como esse. Então, diz aí para nós que estamos aqui ouvindo, seja pelo Instagram ou pela Rádio Mangabeira, o que é o Observatório Paraibano de Jornalismo? Surgiu quando? Como foi esse surgimento?
Os observatórios aqui na Paraíba, eles existiram, né, com um coletivo conjunto a partir do 2012, 2014, por aí. Alexandre Santos, Janaíne Aires e outras pessoas fundaram, era o Observatório de Mídia Paraibana, que fazia esse acompanhamento, esse monitoramento também da mídia, uma alfabetização midiática, uma educação para a mídia, né, para que a gente tivesse uma mídia mais ética aqui na Paraíba. Então, eles tinham um blog, né, que trazia muitas análises, principalmente Janaíne, que é hoje professora na UFRN, lá em Natal, fazia muitas análises sobre essa mídia, né, tem o Facebook também ainda está ativo, mas aí cada um se organizou e o Observatório de Mídia Paraibano ficou estático. E agora, em 2021, surge o Observatório Paraibano de Jornalismo, que é ligado ao programa de pós-graduação em jornalismo da UFPB, né, com a coordenação da professora Sandra Moura, do curso de pós-graduação em jornalismo da UFPB, e também conta com a participação da professora Zumira, o professor Carmélio, Rubens Nóbrega, jornalista, também servidor federal da UFPB, a professora Joana Bellarmina, Dônio Alves. Eu também participo, entrei ano passado, né, fui convidada a participar do observatório. Joás Farias, que é jornalista também, Wagner Lima, enfim, professora Mariana Nóbrega, Enio também. Então, são essas pessoas que fazem parte do observatório e a gente tem feito esse acompanhamento da mídia. Temos um blog, né, o blogspot.com, Observatório Paraibano de Jornalismo, onde temos várias análises, já vários artigos publicados, né? E toda quarta-feira nós temos feito lives para divulgar o trabalho do observatório, trazer alguns participantes, né, que têm contribuído. O procurador também, Dr. José Godoy, também é uma das pessoas que participa do observatório. Né? Tem alguns artigos dele escritos com o Braulio Araújo, que é integrante do Intervozes, né? E justamente sobre as concessões de rádio e TV, né, da radiodifusão aqui na Paraíba e no Brasil, como é que se dão, como é que são feitas, né? De laranjas que existem também nisso. Então, hoje, até na live com ele, foi falado um pouco sobre isso, né? Então, toda quarta-feira a gente está fazendo essa live para discutir um pouco esses casos, né, de violações de direitos, de violação de direitos humanos, de direitos fundamentais, que tem acontecido na mídia da Paraíba, né? Infelizmente, muitos jornalistas ainda não compreendem o trabalho do observatório, né? E os observatórios, eles existem no Brasil como um todo, geralmente sempre ligados à universidade. A gente tem aqui perto, em Recife, tem um observatório de mídia, no Rio Grande do Norte, na UFRN, tem um observatório principalmente para discutir também a questão de gênero, né? Então, todas essas discussões a gente tem trazido. E como a gente está vivendo um momento no Brasil muito delicado, né, digamos assim, muito problemático, então muitas mídias, né, muitos meios de comunicação são aliados do governo federal. Né? Você acabou de falar da Jovem Pan, por exemplo, né? Que é uma empresa que agora é TV, antes era só rádio, agora é TV, que propaga muito fake news. Né? E isso é gravíssimo. Até o que o procurador José Godoy estava dizendo, né? Quando você propaga fake news, você está propagando uma mentira que prejudica a democracia, prejudica o jornalismo, que o jornalismo trabalha na questão da verdade, né? E prejudica também vidas, né? Porque um ministro da saúde ir para uma emissora de TV ou de rádio dizer que crianças estavam sendo mortas, até o procurador falou sobre isso, né? E como você mesmo apresentou os dados reais, né, e verdadeiros de que é mentira, né, que isso não existe. Então, existem esses meios de comunicação que têm feito esse serviço, né, a favor de um governo por interesses particulares, né? E esse não é o papel do meio de comunicação, mas é um papel de servir o interesse público, ao debate público, né? De formar, sim, a opinião pública, mas em respeito à ética, aos direitos humanos, que é isso que prevê o jornalismo, né? E é nessa atuação que nós queremos ver e estamos fazendo o Observatório Paraibano de Jornalismo aqui em João Pessoa. Bacana. E sei que tem alguns serviços de acompanhamento, de gravação, na verdade, né, que comercializam os programas para a pessoa saber se teve a propaganda em determinado momento, ou se quiser uma entrevista que passou, você ter acesso. Mas no caso de vocês, né, eu estou entendendo que é uma organização composta por militantes, por ativistas que têm disposição de contribuir com a vida, com o aprimoramento da nossa sociedade e não são profissionais pagos diretamente para isso. Então, obviamente, o tempo de acompanhamento, de monitoramento não é o mesmo de uma empresa que comercializa esse tipo de serviço, que não monitora, mas grava e repassa essas informações.
No caso do observatório, como acontece esse monitoramento? Como acontece a observação desses programas? Como é selecionado? Como vocês se dividem? Então, eu particularmente faço muito acompanhamento dos programas policialescos, né? É o meu objeto de pesquisa no mestrado, né? Especificamente o programa Siqueira Júnior, porque desde 2018 eu venho acompanhando todo o desenrolar de várias ações judiciais contra ele. Então, a gente já tem meio que assim alguns programas que são problemáticos, digamos assim, né? Os policialescos são uns. E temos observado também que alguns sites jornalísticos, eles também têm violado direitos, né? Então, naquela questão do furo jornalístico, de sair na frente de todo mundo e tal, acaba atropelando os direitos que existem, e a gente vê que, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma das legislações, né, que tem sido violadas, né? E há uma desinformação muito grande em relação a isso. Então, não fazemos assim um monitoramento, porque realmente requer tempo, requer todo um preparo de gravação e tudo, mas tanto de portais, quanto de sites, TVs, rádios e também redes sociais, né? Recentemente eu escrevi um artigo sobre o portal R7, que é da Record, que apoia o governo federal atual, onde eles davam uma notícia que não era falsa, mas que induzia o público que lia a se colocar contra a deputada federal Natália Bonavides, né? Então eu escrevi essa análise no blog. Então a gente faz esse monitoramento já sabendo quais são os veículos problemáticos que vão gerar desinformação, que vão gerar violações de direitos, né? A gente já vê nesse sentido. E algumas pessoas até nos procuram, né? Olha, Mabel, saiu essa matéria aqui, né? A professora Sandra Moura também é procurada. Então a gente já tem essas pessoas que já têm conhecimento do trabalho do observatório, conhecem o trabalho de cada um de nós, e a gente já vê esse tipo de situação acontecendo, né? Então, nossa contribuição é fazer essa reflexão crítica sobre a mídia, né? Fazer essa leitura crítica da mídia, que isso foi muito introduzido também pelo Observatório de Mídia Paraibana, né? Com Janaíne, com Alexandre aqui na UFPB, onde fizeram vários debates sobre isso. E a gente está voltando a germinar esse debate, porque entendemos também que a academia precisa dar a sua contribuição, né? A gente não pode apenas ficar na academia, na universidade, pensando, discutindo, mas também trazer para a sociedade essa discussão e tentar mudar essa realidade dos meios de comunicação, né? Muitos jornalistas falam, mas é difícil quando a gente está no mercado, tem a questão de se manter, tem os dizeres do como é que o empresário coloca, tem tudo isso, mas a gente precisa discutir essa mídia, né? E principalmente junto com a sociedade, né? Com a participação popular. E isso está previsto na legislação, né? Na legislação brasileira, da participação popular das pessoas na construção dos meios de comunicação, porque rádio e TV, eles são concessões públicas, né? Eles pertencem ao povo também, não é porque foi dado a entes privados, que é uma coisa que vem desde a formação do Brasil, mas as pessoas precisam se apoderar disso. Então, esse também é um pouco o papel do observatório, né? Fazer essa mídia realmente ser democrática, que é o que está previsto. É o mesmo que você traz para a gente, que aconteceu com a deputada do Partido dos Trabalhadores, também aconteceu com a Thalíria Petroni, agora essa semana também da Record, né? Existe um processo de criminalização muito grande desses canais contra a esquerda, às vezes nem contra a esquerda, contra até mesmo a direita que seja de oposição ao atual desgoverno, mostrando a falta de democracia nesse processo e criminalizando também a pobreza, porque o texto que a Thalíria apresenta no Congresso é exatamente para não criminalizar e as pessoas não continuarem sendo presas, muitas vezes por furto de 1 quilo de arroz, né, de uma lata de margarina, de uma galinha, enquanto a gente vê os grandes aí sem saber nunca o que de fato representou a fome. Então esses absurdos que a gente vê acontecer por esses sistemas de televisão e que infelizmente não é de hoje, é resultado também dos seus proprietários, né? Eu digo isso porque aqui na Paraíba não dá para a gente dizer que a postura de um Nilvan, quando chega na rádio para defender a ditadura militar, ou também para ser contra a vacinação, colocando em risco a vida de milhares de crianças em nosso estado, não dá para o senhor Roberto Cavalcante tirar o corpinho fora. Ele é responsável direto
por esse ataque também à população do nosso Estado e à nossa democracia. Na semana passada, o Observatório apresentou, né, um levantamento feito do último período. Conta um pouco para a gente sobre esse levantamento. Da nossa atuação, seria esse... Na quarta-feira passada, vocês apresentaram, né, o que foi construído no último período dos programas que vocês levantaram. Teve alguma questão ainda mais específica nesse monitoramento ou você tratou para a gente até agora? Na semana passada eu participei da live, né, junto com Mariana, que é uma professora lá de Cajazeiras, da UFCG, e com o Enio Marques, que é jornalista em Patos. Então, eles fazem o monitoramento dos programas de rádio no interior, né, que são tão problemáticos ou mais dos que são veiculados aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, e eu apresentei um pouco da minha pesquisa sobre os policialescos, né, dessas violações de direitos humanos, mas não só também da violação, mas também da desinformação em relação aos direitos. Esse caso que você fala é de Nilvan, né, e de tantos outros programas de programas policiais, o Siqueira Júnior é um exemplo clássico disso, de muita desinformação em relação aos direitos, né? Por exemplo, na Covid-19 mesmo, esses programas estão a serviço do governo, né? Dizer que a Covid não está matando tanto, incentivar as pessoas para ir para a rua, o não uso de máscara, né? Então tem toda uma cartilha que eles seguem em relação a isso, né? Então não são só as redes sociais que desinformam, mas também os meios de comunicação tradicionais, né? E existem exemplos clássicos também nos meios de comunicação corporativa do Brasil dessa desinformação. E os programas policialescos, eles seguem essa cartilha, né, da desinformação. Então, na live que a gente participou semana passada, que teve a professora Zumbira na mediação, foi justamente isso. A gente apresentou esse levantamento que a gente faz dos programas de rádio e de TV aqui na Paraíba e viu a programação que é totalmente, vai totalmente contra o que prevê a legislação brasileira, né? E o que é que prevê a legislação brasileira para a radiodifusão? Que tem que ser educativa, cultural, informativa, né? Isso está na Constituição Federal. Mas isso não é respeitado pelos proprietários dos meios de comunicação, porque eles acham que podem fazer o que quiser, né? Não é meu, é privado, é comercial, eu posso fazer o que quiser. Essa legislação não é preservada. E por que isso acontece? Porque existe toda uma relação política desses proprietários dos meios de comunicação com os parlamentares do Congresso Nacional, inclusive com parlamentares que são donos desses meios de comunicação, né? O que é proibido pelo artigo 54 da Constituição, como o próprio procurador José Godoy falou hoje na live também, né? E o Ministério Público Federal, ele está na frente desses casos de concessões, né, que são concedidas. E também há um período para que essas concessões deixem de funcionar, né? São 15 anos para a TV e 10 anos para a rádio, se eu não me engano. Mas essas concessões são tocadas automaticamente, né? Você chega lá no Ministério das Comunicações, que deveria atuar, nesse caso de Nilvan, né? Ou um conselho de comunicação se tivesse, mas isso tem sido o papel dos observatórios de mídia, né? Para responsabilizar ou do coletivo Intervoz, ou do artigo 19, do movimento de mulheres, que tem feito esse monitoramento também atuado e tem acionado o Ministério Público Federal para atuar em relação a isso, né? Então, esses meios de comunicação, eles precisam ter responsabilidade social, mas isso não tem acontecido, né? A gente vê, por exemplo, um Ratinho, um apresentador de um programa de rádio, que é proprietário de meios de comunicação, né? Incentivando que uma deputada federal seja metralhada, né? Isso é um incentivo ao assassinato, ao homicídio, e esse homem fica impune, né? Nada acontece. E aí ela pega o direito de resposta no programa dele, que ela tem direito constitucional a isso, e ele nega, né? E fica tudo por isso mesmo. Então, isso é gravíssimo que tem acontecido, né? Os meios de comunicação têm sido moeda de troca política, né? Eu sou um proprietário do meio de comunicação, eu chego para você que você é deputado, você vai, consegue aquela concessão para mim, numa relação clientelista com o Poder Executivo, e ali eu faço o que eu quero, porque eu tenho essa relação com você, e tem essa questão da moeda de troca, de questão financeira, né? Então, é o financeiro, são os interesses econômicos e políticos que têm dado tom nos meios de comunicação no Brasil, né? E da concessão que tem sido trazida, que tem sido tocada, melhor dizendo, como uma moeda de troca política, né? E isso vem desde a formação do Brasil, quando começaram a se formar os oligopólios dos meios de comunicação a partir dos anos 50 aqui no Brasil, e isso continua até hoje, né? Uma legislação que não é respeitada, que existe, né?
E muita gente fala, não, os meios de comunicação precisam ser regulados no Brasil, mas eles já são regulados, né? E isso não é censura. O trabalho de observatório também não é censurar o trabalho de jornalista, nem propor o fim da liberdade de expressão, muito pelo contrário, é aumentar essa liberdade de expressão, né? Então foi um pouco isso que a gente falou na live da semana passada. Fundamental para a gente aqui, eu, enquanto apresentador do programa Somos Ação e Resistência, para vocês todos, todas, todos que nos acompanham aqui pelo Instagram, o Gilvan Dutra, o João, Isa Dias, Cowboy que está aqui com a gente na técnica, porque a gente consegue perceber, Mabel, de uma forma mais direta essa questão da propriedade e da concessão pública, né? Os nossos ouvintes, talvez um ou outro pense, mas não é o dono, então ele pode dizer o que quiser, né? Mas não é bem assim. É uma concessão, é nossa, enquanto população. Eu sou militante partidário, militante dos direitos humanos, e quando eu trago alguma questão sobre a conjuntura, e eu pego dois grupos políticos no mesmo texto para fazer alguma relação, não é por acaso que não sai publicado em canto nenhum. Mas se eu faço um texto direcionado a um determinado grupo político, os outros portais, rádios, dão uma nota sobre aquilo, e vice-versa, né? O que mostra que não estão a serviço da informação, não estão a serviço do povo da Paraíba, estão a serviço de grupos políticos desse toma lá da cá, mas sobretudo a serviço do poder econômico. Eles estão a serviço de quem paga. E digo isso porque existe um processo de criminalização muito grande da política, né? Dos partidos, dos parlamentares, mas tem um ditado popular que é bem conhecido: quem paga a banda escolhe a música. E esses deputados e deputadas que estão a serviço da ordem, não da ordem no sentido do poder econômico, de não mudar nada, de seguir a fome, de seguir essa roubalheira, de seguir os grandes empresários tendo liberado dos seus impostos, ao contrário do microempresário que segue pagando mais e mais, esses estão ali sendo pagos por esses grandes empresários que financiam essas campanhas. Isso é importante para a gente perceber que lado nós estamos enquanto povo. Então, se é uma concessão pública, é nós, enquanto povo, que temos o direito sobre ele. E, infelizmente, a informação, ela não é tratada dessa forma. Ela é tratada, muitas vezes, enquanto desinformação, a serviço de um poder econômico. E, infelizmente, eu tendo a acreditar que esse ano a coisa não é para melhorar em termos disso, é para piorar por conta da disputa política do processo eleitoral. Mas, ao mesmo tempo, eu espero que melhore enquanto povo, enquanto momento de disputa de sociedade, e no semestre que vem também, em meio à eleição, que a gente possa transformar essa realidade. Então, esses nossos ouvintes que estão agora aqui acompanhando o nosso programa, se eles quiserem e elas quiserem acessar o observatório para fazer alguma denúncia que eles viram em um programa, em uma propaganda, em um filme, em uma novela, seja lá em qual espaço que apareça nas TVs aqui do nosso estado, na rádio, ou mesmo nos portais, como eles podem acessar o Observatório Paraibano de Jornalismo? A gente não tem ainda assim um canal, porque o observatório é recente, de receber denúncias, né? A gente não tem. Mas, assim, se algum ouvinte ou algum internauta vê alguma violação de direitos na mídia, pode acionar o Ministério Público Federal diretamente, né? Porque a questão de rádio e TV é diretamente com o Ministério Público. Sites também, eles também fazem essa atuação, mas principalmente em rádio e TV, né? Porque é uma concessão federal. Então, pode acessar a sala de atendimento ao cidadão, né, que é no site do Ministério Público, tem lá a sala de atendimento ao cidadão, e lá tem um formulário que tem todas as informações que você tem que enviar. É importante também que as pessoas saibam que é importante você anotar o programa, ter essa gravação, né? Não é só salvar o vídeo lá do YouTube, não. Mas é você baixar o vídeo, né, gravar no pendrive ou no seu computador, ter essa mídia guardada, né? Anotar o dia que foi, a hora, a minutagem, tem todos esses detalhes que os procuradores vão precisar
para poder fazer a avaliação do material e ver como eles podem atuar, né? Recentemente, o Intervozes, eu e outra companheira daqui, Isadora, a gente fez um monitoramento de 10 programas policiais, um daqui da Paraíba e outros a nível nacional, né? A gente focou principalmente no Siqueira sobre as violações de direitos de crianças e adolescentes. Então, a gente fez todo esse trabalho de monitoramento, né? Baixamos os programas, minutamos, anotamos o dia, o apresentador, inclusive as falas deles que mostravam as violações, né? E fizemos um relatório disso em parceria com a ANTE e o Instituto Alana também, que são organizações também que atuam na preservação dos direitos humanos, né? O Alana principalmente direitos de crianças e adolescentes, e enviamos para o Ministério Público Federal. E o Ministério Público Federal ficou de entrar em contato com o Ministério das Comunicações, que é o órgão responsável por realizar a fiscalização desses programas, né? A sociedade vai lá, monitora, fiscaliza e aciona o Ministério das Comunicações. Como o Ministério não tem dado resultado, então a gente vai para o MPF. E, para você ter uma ideia, o MPF está tendo dificuldade de falar com o Ministério das Comunicações e com o Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos também, né? Porque eles, os casos, como tem a ver com o direito de criança e adolescente, o Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos deveria atuar. Mas não tem dado resposta ao Ministério Público. O que a gente vê são uma série de violações acontecendo todos os dias, né? Pessoas sendo assassinadas ao vivo, muitas vezes esses assassinatos sendo transmitidos, e esses programas são exibidos no horário que as crianças muitas vezes estão assistindo, 5 horas da tarde, de meio-dia, né? A gente vê perseguição policial, assassinato, tudo isso. E várias pesquisas, inclusive do Instituto ANDE, mostram o problema que causa, né, para essas crianças que são expostas a esse tipo de violação. Se causa para um adulto, né, que várias pessoas também relatam situação desse sentido, imagine para uma criança que está assistindo aquilo. Tem um empresário de São Paulo, se eu não me engano, que propôs um projeto de lei para que esses programas sejam exibidos pelo menos de madrugada, né? Que eles saiam do horário de meio-dia, de 17 horas, 18 horas, e está tramitando na Câmara, né? No Congresso Nacional. Existe, claro, um lobby muito grande dos apresentadores, dos repórteres e dos próprios proprietários dos meios de comunicação para que isso não aconteça, né? Porque esses programas dão lucro. Infelizmente, esses programas dão audiência e eles dão lucro também. O investimento para esses programas policiais é muito baixo pelos meios de comunicação, né? Muitas vezes o salário do próprio apresentador é pago por um patrocinador, um merchandise, ou alguns deles são políticos, né? Como o próprio Nivan presidente do PTB aqui na Paraíba. Então o salário deles muitas vezes nem é pago pela própria emissora, né? Eles conseguem muitos patrocinadores, muito merchandise, então isso também ajuda a patrocinar o programa. Então eles dão um retorno financeiro muito grande para as emissoras. Então tem esse projeto de lei que está tramitando, né? E a gente precisa estimular esse monitoramento, né? Não só nós, enquanto observadores de jornalismo, mas também a própria sociedade fazer esse monitoramento, sabe, Tássio? Isso é muito importante para que a gente possa atuar, porque é muito difícil a gente estar também 24 horas por dia monitorando esses programas, né? Então, se alguém estiver assistindo, vai lá, grava, faz esse tipo de coisa, guarda esse material e pode acionar diretamente o Ministério Público, né? A gente precisa saber também que a comunicação, ela é um direito humano, né? Mesmo jeito que a gente luta por saúde, educação, habitação, a gente também precisa ter uma comunicação ética, uma comunicação que respeite os direitos humanos, né? Que respeite a Constituição, a legislação, e é importante a participação da sociedade nesse sentido. É verdade. E tem um comentário aqui do Fábio que me fez lembrar de uma matéria recente, né, do The Intercept, sobre as famílias que ocupam os tribunais de justiça Brasil afora, né, como se elas fossem os mais inteligentes do mundo para passar nesses concursos, né? O sobrenome faz com que esses concursos sejam uma verdadeira casta ali, né? Sai um filho, entra um neto, um tio, muitas vezes vários deles ocupando o colégio de desembargadores. O Fábio diz aqui, o Ministério Público é formado por familiares de políticos também, né? É frustrante isso. Então, por isso a importância, Fábio, olha que eu trabalho no Ministério Público da Paraíba, sou assistente social na Promotoria da Saúde, mas eu confesso que eu já entrei ali sem
muita crença nesse sistema jurídico como um todo, né? Pelas falhas e pelas relações políticas que ali existem. Mas também não sou daqueles e daquelas que acham que ali não escapa um, então eu não quero denunciar, não. Eu acho que é extremamente importante que a gente faça essa fiscalização. Existem pessoas como o Godoy, que você citou, que tem uma autonomia, uma independência importante. Tem o doutor Eduardo Varandas, que inclusive agora essa semana tornou público uma das muitas ameaças que ele sofre dentro de suas redes sociais. E a gente está falando de um procurador da República, né? Imagina a gente, enquanto defensores de direitos humanos, que não tem a mesma retaguarda de segurança que muitas vezes tem esses trabalhadores do sistema sociojurídico, né? Em um momento de trabalho, diga-se de passagem, porque quando eles largam, muitas vezes essa segurança depois também deixa de ter. E os que mais sofrem ameaças são os que mais tentam cumprir a legislação. Então, se vocês que estão nos acompanhando aqui na Rádio Mangabeira FM quiserem fazer alguma denúncia e tiver dificuldade, pode entrar em contato conosco, que a gente passa esse link que a Mabel disse aqui para vocês. Pode ser lá no WhatsApp, no 99617-7517, 99617-7517, ou pode também ligar aqui para a Rádio Mangabeira no 3213 1336, 3213 1336. Mabel, sem dúvida a gente teria um bom tempo aqui ainda se a gente fosse prolongar essa discussão sobre o acesso à informação, sobre os meios de comunicação, sobre essas concessões públicas. A gente já está aqui há um pouco mais de meia hora da nossa conversa, já pertinho do fim do nosso programa. Quero agradecer a você, agradecer ao Observatório pela disposição, pela disponibilidade de estar com a gente aqui no programa Somos Ação e Resistência, na Rádio Mangabeira FM e também aqui pelo meu Instagram. E passo para você poder também fazer suas considerações e mandar um oi para os nossos ouvintes. Tássio, eu agradeço demais o espaço. Acho que esses espaços precisam ser cada vez mais fortalecidos e divulgados, né, para a gente poder trazer um debate como esse sobre um jornalismo de qualidade, né, assim como os direitos das crianças e adolescentes, a discussão da cannabis também, como você traz aqui no programa. Então, esses espaços são muito importantes. Eu só tenho a agradecer a audiência das pessoas que estão nos assistindo agora, que estão nos ouvindo, melhor dizendo, estão assistindo também, né, pelo Instagram, e dizer que o Observatório está à disposição. Todas as quartas-feiras a gente tem feito lives, né, trazendo vários temas sobre a nossa mídia aqui, para poder proporcionar uma mídia mais cidadã, né. Na próxima quarta-feira teremos live também, ainda o tema ainda vai ser definido, mas nosso canal é no PPJ, da UFPB, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Jornalismo. E temos já algumas lives já feitas, já realizadas. Quem quiser assistir, pode ir lá. Hoje teve a do Dr. Godoy, com Rubens Nóbrega e a professora Zumira. Semana passada foi comigo, Mariana e Enio. E outras também, mostrando um pouco também das pesquisas que têm sido feitas no PPJ, também no Programa de Pós-Graduação em Comunicação, que é o que eu faço parte na UFPB. E é isso, agradeço mais uma vez, estamos à disposição. E acessem também o nosso blog, né, Observatório Paraibano de Jornalismo.blogspot.com, que tem muitos artigos lá, muitas análises que já fizemos, e mandem sugestões para a gente também. Valeu, Mabel. E aí, enquanto o Cowboy vai botando pra gente ali a nossa música de despedida, eu não poderia deixar de trazer uma reflexão que foi feita por Vitor, que é jornalista também, que é lá de Campina Grande, aqui pelo Twitter, onde ele nos marcou o meu Twitter, que é @TássioHTeixeira, que é sobre as longas filas do teste para detectar ou não a Covid, né? Então, a nossa companheira, Adjane Simplício, que é presidente do pessoal no estado da Paraíba, inclusive ela se dirigiu para um posto de saúde, como a prefeitura dizia que era para realizar os testes de uma forma descentralizada, e o que ela ouviu era que em vários desses aqui não tem o teste de Covid. Em um deles, que eram apenas 15, que era logo no começo. Quem esteve aqui na fila do lado aqui da Rádio Mangabeira, no Shopping Mangabeira, que aí começou às 5 da tarde antes de ontem, salvo engano, em quase uma hora a distância que andou foram 2 carros, né? Então essa aglomeração que acaba sendo causada para a realização do teste
é parte também da irresponsabilidade do governo municipal, que engana as pessoas dizendo que está realizando os testes necessários para que a gente possa tomar os cuidados de isolamento e evitar que essa pandemia seja mais e mais ampliada. A gente já está cansado disso, mas sabemos que precisamos ainda tomar muitos cuidados para a gente poder vencer essa batalha e poder voltar à nossa vida normal de antes. Então, fiquemos atentos. Se você quiser denunciar essas filas, a falta de teste ou qualquer outra questão relacionada à saúde, vocês podem anotar aí o WhatsApp da Promotoria da Saúde aqui da nossa capital, que é o 99196-2731. 99196-2731. Tá dado o recado. Boa noite, Mabel. Boa noite, Cowboy. Boa noite a todos, todas e todos que nos acompanham nas ondas da Rádio Mangabeira FM 104,9 e aqui pelo Instagram Tássio H. Teixeira. Se você perdeu o programa de hoje ou da quarta passada, quer ouvir o professor Ricardo, quer ouvir o Lourenço, vai também lá no YouTube, @Tássio H. Teixeira. Cheiro e até a próxima quarta-feira. Toda quarta. Obrigado. Valeu. Obrigado por Até a próxima. Quiser beber uma aguinha antes ou ir no banheiro? Acho que é fácil pedir Uber aqui. Pedir Uber? Se quiserem pedir daquele cima antes, que Aqui chega a ver uma aguinha, Ei, valeu, obrigado, viu? Boa noite. Quinta-feira